O senador Magno Malta simplesmente destruiu Moraes ali no Senado. Chegou até a dizer ministro do demônio. É isso mesmo. Realmente detonou sem dó. Eu vou deixar aqui para vocês este discurso, mas antes eu só peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, clique aqui em hypar e bora lá assistir. Senhor presidente, senador Girão, senadora Damares, eu serei rápido. É um pedido para que se paute o requerimento 9495, a urgência desse PL 1338 de 2022, que requer urgência na regulamentação do ensino domiciliar no Brasil. Tem sido uma luta. Essa pauta e a discussão desse assunto, senhora presidente, senadora Damares, que preside nesse momento, tem apoiamento de 31 senadores por bancada e individualmente 25 assinaturas, mais do que o regimento interno requer. O homeschooling não é uma discussão nova. Tem gente achando que isso é discussão nova. Tem que discutir mais. É uma realidade que sentaram em cima e ideologicamente sentaram em cima para impedir o ensino domiciliar. Há anos esse assunto vem sendo discutido, debatido no Congresso Nacional, e com audiências públicas muitas, estudos muitos, manifestações com especialistas, e Vossa Excelência é parte desse debate e dessas audiências públicas. E esse protelamento causa insegurança jurídica, um desespero em jovens, adolescentes, crianças. E o bandido no Brasil, que devia estar preso, está solto. E a mãe, um pai, que põe suas energias à disposição dos seus filhos, porque não querem vê-los assaltados pela tal cultura woke, que destrói a mente dos nossos filhos, com pornografia, com ensinos de libertinagem em nome de liberdade, exaltando a figura, para mim, repugnante, de Paulo Freire. Eles não se contentaram com a destruição tão somente da universidade, mas na mente das nossas crianças, com a humanização de criança, orientação do Ministério da Saúde, do Conselho de Saúde do Brasil, de que a partir de 14 anos de idade, aliás, eles já estão fazendo isso há muito tempo, na USP de São Paulo. Então, para que isso... Eu achei que o presidente ia permanecer aí, mas se Vossa Excelência quiser tomar decisão, porque tome, se eu estivesse no seu lugar, eu tomaria, que colocasse essa pauta. Essa pauta está tão discutida que é muito importante que a gente trate ela no plenário de uma vez, porque já aconteceu na Câmara dos Deputados. As famílias brasileiras estão vivendo nessa insegurança, famílias sofrendo, juízes cometendo atrocidade. Aliás, os juízes que cometeram as atrocidades, eu já os denunciei no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, que também acho que não vai dar em nada, porque o Conselho Nacional de Justiça foi criado por essa casa como uma comissão de ética do judiciário, mas se tornou um outro poder, que na verdade dá suporte para que o outro poder, o Supremo, cometa as atrocidades e os crimes que vem cometendo. Quando estão ameaçando prender pais de crianças que estão aprendendo em casa, prender esses pais. Tem muito ministro e muito juiz que devia estar preso, mas está de toga, tentando decidir a vida dos outros, mas vive de lobby. É o que nós estamos vendo nesse país. Então, senhora presidente, esse meu requerimento era para pautar para o plenário, tirar da comissão, chega, e até porque, se ficar na comissão, não vai acontecer nada. Para que ele venha direto para o plenário, para que a gente possa decidir aqui o que a Câmara já decidiu há mais de 2 anos. E para o povo brasileiro que está nos vendo e nos ouvindo, não é pauta nova. O que é novo é o que vocês estão vendo aí na televisão agora, está vendo nas redes sociais, na internet, de pais sendo presos porque crianças hiperdotadas, que falam 5 idiomas, aprendendo dentro de casa, sabe? Diferente de crianças das escolas públicas do Brasil, sabe? Sem suporte, sem nada, onde o professor, além de ganhar pouco, tem medo de ir para a sala de aula, de ser agredido com alunos drogados. Então é disparidades que nós estamos vivendo. Então eu vim para o plenário... Aliás, estou com a garganta aqui, só Jesus, para pedir ao presidente que traga para o plenário. Tira da comissão, está mais do que debatido. A senhora é capaz de dizer quantas audiências públicas já fizemos sobre o homeschooling nesses anos? Não precisa debater mais nada.
Já chegou ao ponto da barbaridade de mandar prender os pais. Esses meninos viraram marginais, essas crianças, por aprender música, falar mais de um idioma, sabe, ser músicos por excelência, sabe? Então nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Eu alerto o Brasil, para encerrar a parte desse requerimento, que eu tenho outro, é que nós só temos uma chance, se isso não acontecer agora. Porque o que Deus tinha que fazer, Deus já fez. Me dirijo a você, brasileiro. A gente pediu para Deus salvar o Brasil. A gente orou, os católicos rezaram, a gente ungiu bandeira, a gente foi para o monte, chorou, Deus, Deus, Deus. E toda a denominação, pelo menos a evangélica, quando confessamos nossa fé, tem o culto cívico. 7 de setembro, todas as igrejas fazem, entram com a bandeira, com o pavilhão, cantam o hino nacional. Deus salve o Brasil, Deus fez. A gente pediu tanto que Ele fez. Abriu o esgoto, tirou a tampa da fossa e mostrou o que a gente deve fazer, porque hoje nós conhecemos todos os bandidos do Brasil, conhecemos todos os canalhas do Brasil, desde o judiciário à classe política, e não dá mais para segurar um na mão do outro, porque fossa só tem merda. Então está com a mão cheia de merda, não dá nem para segurar na mão do outro mais. Aí nós temos o presidente da outra casa enrolado, o presidente da nossa casa enrolado. Então é o seguinte, se nós não elegermos, aliás, preste atenção, brasileiros, é preciso eleger mais de 40 pitbull sem vacina, que nunca foram vacinados. Esse é o perfil dos senadores que tem que vir para cá, para impeachment esses urubus do Supremo Tribunal Federal, esse consórcio de perverso, de gente ruim, sabe, sem qualquer tipo de sentimento, mas que gosta de fazer negócio, gosta. Contravenção então é o forte. O Toffoli tem um resort que tem um cassino, é contravenção, é crime no Brasil, mas para eles pode tudo por dinheiro. Os caras são tarados por dinheiro. Então é 45 pitbull que nunca foram vacinados, ou então não vai dar jeito. Não adianta, nós vamos eleger o presidente, meu candidato Flávio Bolsonaro, vamos elegê-lo, agora vamos colocar ele lá. E se não colocar 45 pitbull aqui, eles vão fazer com ele pior do que fizeram com o pai dele. Pior do que fizeram com o pai dele. Mas aí, se a gente ganhar, vai ser uma bênção, porque Flávio vai poder indicar 4 ministros do Supremo. Não, vai indicar 8. Porque 4 nós vamos impeachment de cara. De cara logo. Assim que passar, tomar posse em janeiro, tem 4 para voar. Mas se tiver 45 pitbull aqui, se não tiver, vai ficar nesse marasmo que está aqui, que 3, 4 fala e o resto mais mudo do que calado, ou mais calado do que mudo, sei lá. Do jeito que vai, volta, dá certo. E outros estão com a fralda cheia no Supremo, não aparecem nem na sessão, né? E outros aparecendo, né? Nem aqui vem, mas vai lá no portal da transparência, que eles devem estar viajando para algum lugar, em hotéis, em primeira classe, não sei quanto, está lá o preço das passagens. Aliás, o líder do governo, aí agora o Jacques Wagner, os donos aqui contrataram, ele falou, não, que aquilo era de viagem, que até os envelopes são no Senado. Eu, como nunca viajei com dinheiro do Senado, nunca fiz viagem nenhuma com dinheiro do Senado, nunca recebi diária de nada, não sei nem se o dólar é dado em dinheiro dentro do envelope, é assim que funciona? Eu não sei como é que funciona. Mas o cara falou, não, isso aí é tudo do Senado para viagem. Recebeu para viagem, não viajou? Isso tem nada a ver com o meu requerimento, tem a ver com a minha indignação. Agora eu vou para o outro. Já está... Mas não, tenho 2 minutos ainda, né? Que pode ser transformado em 4, se Deus quiser. Senador Magno Malta, já lhe demos 3 minutos, vamos lhe dar mais 4 minutos, senador. Agora, se a gente ocupar o tempo de todo mundo que não está aqui, aí nós vamos até meia-noite. Não, porque aí o pessoal da taquigrafia já sofreu muito na época de Mão Santa, que ele ficava aqui até a meia-noite sozinho, ele mesmo passando a palavra para ele. E aí a taquigrafia ficava aqui se revezando com o Mão Santa, passando a palavra para ele mesmo. Bem, senadora, a medida provisória 1343 de 26, a minha intenção ao senhor presidente Davi Alcolumbre diz respeito à categoria dos caminhoneiros do Brasil, né? E são os caminhoneiros que fazem com que esse país caminhe. Um caminhão parado, 2, 3, se os caminhoneiros pararem, o país para. Porque o alimento depende do caminhoneiro, os móveis, a vida do Brasil, o comércio, a indústria depende do caminhoneiro. E os caminhoneiros, eles são responsáveis pela movimentação da vida, da economia e social do Brasil. Precisamos ter um outro olhar para os caminhoneiros. A MP
senhora presidente, reforça nessa MP o mecanismo de fiscalização do piso mínimo do frete rodoviário. Em segundo lugar, também esclarece um piso salarial nacional para os motoristas de longa distância. Terceiro, esse é muito importante, senadora, anistia das multas aplicadas aos caminhoneiros em decorrência das manifestações ocorridas nas eleições de 22. São multas aplicadas pelo senhor Alexandre de Moraes. Não sei nem se eu posso chamar esse cara de senhor, esse demônio de ministro, sei lá o que eu posso chamar essa peste. Mas, aplicado por esse elemento, impagáveis. Um motorista de caminhão que tem seu próprio caminhão e que não é novo, que ainda paga prestação, um caminhoneiro que sabe como é, há quanto tempo ele tem que trocar pneu, caminhoneiro que tem que pagar aluguel, pagar a escola de filho, fica longe da família e ainda essas multas altíssimas. E essa MP perdoa, quer dizer, perdoa crime que nunca foi cometido, mas, na verdade, anistia esses caminhoneiros em decorrência de ter participado das manifestações, coisa que a Constituição permite a todos os brasileiros. A livre manifestação de pensamento. Eles podem estar livres para dizer em quem vota e em quem não vota. E, aliás, o caminhão é dele. Ele pode parar, ou ele pode andar, ele pode deixar em casa, ou pode deixar na porta de casa, pode levar para a manifestação, pertence a ele. Mas no Brasil, onde não tem Constituição, ordenamento jurídico já não existe, o desrespeito é total. Eu estava vendo um recorte do ex-ministro Eros Graus. Ontem, estava vendo, e ele dizendo, já naquela época, quando eu comecei a falar em ativismo judicial em 2005, Eros Graus dizendo... ele disse, nós cometendo erros, nós não estamos aqui para isso, nós estamos extrapolando, nós estamos aqui para guardar a Constituição, não para poder tomar a decisão daquilo que eu quero, do que eu penso, do que mexe com o meu sentimento, daquilo que eu gosto mais, mas é assim que hoje se comporta esse Supremo Tribunal Federal, é um tentando blindar o outro, um está mais sujo do que o outro, está tentando limpar o outro. Não há Constituição e fazem isso, coitado da democracia, usando o nome da democracia. Todos esses crimes praticados, todos praticados, eles dizem que estão defendendo a democracia. Nossos irmãos foram presos no dia 8, em nome da democracia. Jair Bolsonaro está agonizando em cima de uma cama, soluçando 11 cirurgias após a facada, em nome da democracia, para salvar a democracia, porque Jair Bolsonaro era o homem que ia destruir a democracia. Ah, me poupe, eu vou falar até a hora que Deus me levar dessa terra, porque esses caras, medo deles, medo deles, eles não vão me parar, comigo só se... Bom, também a morte não sabe nada sobre nós, a morte só sabe a hora dela, então na hora dela, no dia que for o meu dia eu vou, mas antes disso, não tem jeito. E tem duas coisas, aliás, que a morte nem sabe. A morte não sabe nada sobre faixa etária, ela não sabe. E ela não sabe nada sobre doença. Ela vem. Tem gente aí com 90 anos que está com a saúde lá em cima, viajando, dançando forró. E uma pessoa de 20 anos tem uma morte súbita. Mas se a gente falar que foi a vacina, é um vespeiro, né? É um vespeiro. Tem gente morrendo por falta de vacina da dengue. Seria Lula um genocida? Não, né? Não, né? Estão tudo com o rabo no meio das pernas. Por que vocês não falam das mortes por falta de vacina da dengue? Não, nós não vamos importar vacina, porque vão vacinar no próximo ano com a nossa própria vacina. Essa própria vacina que já matou um monte de gente e eles mandaram suspender. Todo mundo calado com o rabo no meio das pernas. Eu não vou ficar calado. Não vim aqui para isso. Então, essa parte do perdão ao que não se cometeu de crime, das manifestações ocorridas no 22, é muito importante, por isso a necessidade que essa medida provisória seja votada rapidamente, principalmente esses itens que está aqui nessa casa, e aí é um apelo que eu faço ao presidente da casa, porque pelo menos, porque se fizer isso, dá uma pauta boa para a sociedade. Eu pergunto a Vossa Excelência, que dia, faz quanto tempo que esse Senado deu uma boa notícia para o Brasil? Uma pauta bacana para o Brasil? Que dia? Eu não lembro, não. Não lembro, não. Um dia eu perguntei, o cara falou assim, não, o Pacheco botou para votar, tomou uma decisão contra o voto monocrático de ministro. Eu falei, amigão, eu sei disso, porque eu ia para a tribuna e ficava olhando para ele. E dizia a ele, cobramos, tá bom, votamos. Foi para a Câmara. Cadê? Está lá. Por que nós mais adiante? Porque quem manda é o Supremo.
Quem manda é Alexandre de Moraes. Quem manda é Gilmar Mendes, né? Quer dizer, o decano da casa. Na verdade, juridicamente, eles estão dando cano no povo brasileiro. Juridicamente. Aliás, essa palavra jurídica, esse contorcionismo que eles fazem, não tem nada a ver com a lei, com o ordenamento. Não se pode tratar trabalhador de exercer seu direito, de impedir de exercer seu direito, sua manifestação, como eu disse aqui, como se eles fossem criminosos, os caminhoneiros. Recebi manifestação de apoio do Brasil inteiro, principalmente do meu estado. Eu tenho um cunhado que é caminhoneiro, tem 5 filhas, formou as 5, com a ajuda da minha irmã, Suzy. Raimundo, caminhoneiro, quero cumprimentar os caminhoneiros em nome do meu cunhado. E Deus sabe, sujeito que não dorme direito, sujeito que vive no médico, mas no volante de um caminhão, para criar as filhas, educar as filhas. Mas o Supremo diz que eles não têm direito de ir e vir e aplicaram a eles essas multas enormes e desnecessárias. Aos caminhoneiros do meu estado, o meu abraço e a minha luta, porque certamente vai continuar. O Senado, fazendo isso, dará uma resposta concreta a essa categoria que trabalha diariamente, muitas vezes longe da família, enfrentando enorme dificuldade para manter o Brasil em movimento. Obrigado pelo tempo, senhora presidente. Essas são as minhas palavras e com o meu coração e a minha mente indignado o tempo inteiro. O maior intérprete da mente de Cristo, o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo. E ainda que eu esteja só naquilo que eu acredito, eu não vou mudar de posição. E a minha inconformidade, a minha indignação, todas as vezes que pego esse microfone, é de ver essa casa, que na divisão dos poderes é a que mais poder tem, é essa casa. E tudo que está acontecendo no Brasil, se for fazer a divisão de culpas para chegar a 100%, o culpado, 70% do que acontece com o Brasil é o Senado, que é o culpado. Porque se o presidente dessa casa já tivesse para votar o impeachment de Moraes, não só ele, como o Pacheco também, que saiu, não é? Se tivesse impeachmentado desde a época do meu primeiro mandato, quem já estava lá cometendo atrocidades era ativismo judicial, agora é. Na verdade, vivemos já num regime ditatorial, onde, na verdade, nós temos uma rainha da Inglaterra que só fala besteira, um descondenado, que, segundo Gilmar, um cleptocrata. O Brasil voltou a ter uma cleptocracia. O cleptocrata está lá, segundo Gilmar Mendes, o decano. Sem o Supremo não teria o Lula ou alguns agentes políticos que aí estão. É verdade, Gilmar. Concordo plenamente com você e reafirmo. Vou continuar falando mal das urnas, vou reafirmar. Para mim, Jair Bolsonaro teve mais de 70% dos votos. Lula nunca ganhou nenhuma eleição. Haja visto as manifestações enormes pelo Brasil afora, onde ele chega, as multidões que se apresentam para poder recebê-lo. Um processo eleitoral onde ele venceu largamente na Bahia. Não teve um buzinaço, não teve carro na rua, não teve gente gritando na rua, cantando. A rua calma, tão calma. Como se um homem ganhou tão bem, faturou tão bem? Então, se é crime, eu vou continuar falando mal das urnas, como o Lupe fez, e não foi punido, como Flávio Dino fez, e não foi punido. As urnas, aquela maletinha é desgraçada. Pessoal, antes de encerrar aqui este vídeo, eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas assim, ó. Primeiro, se inscreva aqui no canal. Ou seja, eu andei fazendo umas pesquisas aqui, analisando aqui o Analytics aqui do YouTube, e eu percebi que 70% das pessoas que nos assistem aqui não se inscrevem no canal. Então, você que é de direita, você que, ou seja, que gosta aqui das notícias, gosta de me acompanhar, eu te peço aqui de coração, não por mim, mas que você se inscreva aqui no canal. Você se inscreva, que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário. Sendo assim, a plataforma aqui do YouTube entende que os nossos vídeos são relevantes e leva, então, esses vídeos, essas notícias aqui para mais e mais pessoas. Sendo assim, quanto mais pessoas alcançar, melhor, né? Para a gente, ou seja, estar abrindo a mente das pessoas, estar desmascarando essa esquerda. Então, você que é fora Lula, você que é Flávio Bolsonaro, você que é de direita, você que é do bem, então, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário, deixe sua opinião sobre esse discurso aqui do senador e eu te espero agora no próximo vídeo.